9 jogadores famosos do futebol brasileiro que estão sem clube em 2025. Estamos caminhando para o momento mais importante da temporada no Brasil. E muitos jogadores conhecidos estão ainda fora dessas disputas. Alguns estavam jogando no futebol europeu, outros estavam no Oriente Médio, enquanto outros estavam até mesmo aqui no Brasil, mas com rendimento abaixo do esperado. Nesse vídeo você verá então 9 jogadores que estão exatamente nessa situação. Nesse vídeo que é a parte 3 de jogadores famosos do Brasil que estão sem clube. Depois você pode conferir as partes 1 e 2 nos cards acima. Lembrando, estamos em um momento importante de competições como a Copa do Brasil, a Libertadores, jogos válidos pelo Brasileirão, e você não vai perder nada sobre nenhum desses campeonatos se você tiver o aplicativo SofaScore instalado no seu celular. É o aplicativo que eu utilizo para trazer para vocês estatísticas no canal, mapas de calor, e você pode ter acesso a esse mesmo aplicativo de maneira totalmente gratuita, escaneando agora esse QR Code aqui, apontando a tela do seu celular, ou então clicando no primeiro link da descrição. Número 1, Marcelo Groi. Começando pelo sistema defensivo, o nome que inaugura essa nossa lista é o nome do Marcelo Groi. É um nome que certamente você conhece se você acompanha o futebol brasileiro nos últimos 10 anos. O Marcelo Groi, em determinado momento, chegou até a seleção brasileira por tudo o que vinha fazendo no Grêmio. Ele teve uma ótima passagem pelo Grêmio. Um goleiro seguro, pegador de pênalti, foi várias vezes campeão, por exemplo, da Copa do Brasil, campeão da Libertadores em 2017. Só que depois ele saiu do Grêmio e foi para o mundo árabe. Chegou a jogar alguns anos no Al Ittihad e agora, mais recentemente, ele estava num time chamado Al Kholoud, que está longe de ser um dos principais times do país. O contrato dele por lá acabou, agora ele está livre e aguarda propostas para ver se vai continuar jogando agora numa volta ao Brasil. Ele chegou a ser sondado pelo Grêmio, chegou a ser sondado pelo Fortaleza, mas até o momento de gravação desse vídeo não acertou ainda com ninguém. O Groi disputou 33 jogos pelo Al Kholoud na última temporada e desses 33 passou 5 sem tomar gol. Para quem precisa de um goleiro experiente, pegador de pênalti, o Groi pode acabar sendo sim uma boa opção, por que não? Número 2, Bruno Uvini. Agora nós vamos falar sobre o Bruno Uvini, que é um jogador que ele surgiu muito cedo no Brasil como um jogador promissor, frequentava a seleção brasileira de base e não demorou para ir para o futebol europeu. Mas a grande verdade é que o Bruno Uvini não se tornou esse grande zagueiro que todo mundo imaginava, que chegaria na seleção brasileira principal, e desde que ele voltou da Europa para o Brasil, esteve longe de ser também um jogador regular. Ele teve, por exemplo, passagens recentes pelo Grêmio e pelo Vitória. Não se firmou por nenhum dos dois. Pegando, por exemplo, o ano de 2024 do Bruno Uvini, ele realizou só 11 jogos, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e na maioria esmagadora dos jogos era reserva. Isso tanto no Grêmio quanto no Vitória, que foi onde ele ficou até o final da temporada, mas sempre na reserva. Dificilmente entrava. Ele está com 34 anos e também está aguardando para ver se aparece alguma oportunidade. Número 3, David Braz. O próximo nome agora, que é o do David Braz, é certamente um dos nomes mais conhecidos dessa lista. Afinal, o David Braz, ao longo dos anos, sempre jogou em times conhecidos, times grandes. Jogou no Palmeiras, no Flamengo, no Fluminense, no Santos ele passou um bom tempo, inclusive vivendo grandes momentos no Peixe. Jogou no Grêmio e o último time dele foi um time que, por sinal, tem feito uma campanha surpreendente na Série A. O Mirassol. Ele rescindiu recentemente com o Mirassol e não vinha sendo aproveitado agora na disputa do Campeonato Brasileiro. Ele fez alguns jogos pelo time do interior paulista no Campeonato Paulista. Depois não jogou mais. Inclusive, está lesionado, mas a lesão dele não foi revelada até o momento. Então, David Braz é mais um jogador extremamente conhecido que está dando sopa no mercado. Ele está com 38 anos, então já está naquela fase em que as pessoas não sabem se ele está aguardando proposta de um novo time ou se já está até mesmo considerando uma aposentadoria. Porque, querendo ou não, o David Braz ele pode nunca ter sido um zagueiro de primeira prateleira no Brasil. Mas pelo fato de, ao longo da carreira, sempre ter jogado em times importantes, times grandes, isso significa que, pelo menos financeiramente, ele conseguiu fazer uma carreira muito bacana. Número 4, Jailson. Partindo para o meio campo, o primeiro nome que temos no meio campo é o nome do Jailson.
Mais um nome integrante da lista que foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017. Então o Jailson jogou no Grêmio, saiu do Brasil, chegou a jogar até no Fenerbahçe da Turquia e quando ele voltou para jogar no Palmeiras. Só que no Palmeiras ele não se deu muito bem. Não se firmou, acabou sendo um nome muito criticado pela torcida e ainda teve no Palmeiras uma grave lesão de joelho. Depois de se firmar no Palmeiras, voltou para a Europa e estava agora no Celta de Vigo da Espanha. Por lá, só 13 jogos na última temporada, nenhum gol, nenhuma assistência. Então, com esse rendimento, o Celta de Vigo entendeu que não valia a pena renovar o contrato dele. Agora ele está livre e a tendência é que volte ao Brasil. Como ele tem 29 anos e até então estava jogando na La Liga, acredito que ele ainda vai ter muito mercado no Brasil, tanto nas séries B e A. Número 5, Nathan. Se o papo é jogador que foi para a Europa, não vingou e depois voltou, o Nathan certamente é um nome que se enquadra bem nisso. Surgiu muito cedo no Brasil, foi negociado com o Chelsea lá da Inglaterra, só que no Chelsea ele não ficou. Essa é a grande verdade. Começou a ser emprestado. Então jogou no Atlético Mineiro, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Grêmio, inclusive o Grêmio que foi o último clube do Nathan. Não se firmou em lugar nenhum. Tem 29 anos, agora está livre no mercado e aquilo, pela idade e pelo fato de ter esse currículo, é um jogador que vai naturalmente acabar parando num time de Série B ou de Série A. Mas o futebol dele tem um credenciado a isso? Na minha opinião, não. Na recente passagem dele pelo Grêmio, agora em 2025, 4 jogos apenas, o que mostra que não vinha sendo aproveitado. Nenhum gol e nenhuma assistência. Admito que no Galo, em determinados momentos, o Nathan foi bem, conseguiu pegar uma boa sequência de jogos, marcar gols, mas eu acho que o grande problema dele é exatamente esse. Fez uma temporada boa, depois não conseguiu manter a regularidade. Time grande, você tem que ter regularidade. Número 6, Lincoln. O jogador que eu vou falar agora é o Lincoln, que é um nome pouco conhecido até no Brasil. Ele teve uma passagem recente emprestado para o Red Bull Bragantino, só que é um cara que eu acho que pela idade dele, ele vai agora ser mais procurado pelo mercado brasileiro e tem grandes chances de até, quem sabe, aparecer no seu time de coração. O Lincoln tem 26 anos, ele é meia, só que na Europa, em alguns momentos, ele jogou até como um ala. Tava no Fenerbahçe da Turquia, o contrato dele acabou por lá e os turcos não quiseram renovar. E já estando fora dos planos do Fenerbahçe, quando foi no começo do ano, ele foi emprestado para o Hull City da Inglaterra. Por lá, 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Então assim, na Europa não tem deixado uma boa impressão. Como no Bragantino ele fez alguns bons jogos quando esteve por lá, se não me engano 2023, 2024, acredito que alguns clubes ainda vão procurá-lo. Número 7, Lucas Piazon. Lucas Piazon é um jogador que a gente pode dizer com tranquilidade que nunca superou o status de eterna promessa. Surgiu muito cedo no São Paulo, frequentava a seleção brasileira de base, só que foi negociado muito precocemente com o Chelsea, também na Inglaterra. No Chelsea, nunca jogou. Começou a ser emprestado para vários times, principalmente de Portugal. E o curioso, nunca se firmou em nenhum. Então, temporada após temporada, ele era emprestado para outro time. É um jogador que tem tranquilamente aí mais de 10, 12 clubes na carreira. Em um desses empréstimos, em uma dessas andanças, ele acabou até parando no Botafogo, agora nos últimos anos. O último time dele foi recentemente o AVS, outro time de Portugal, e aquilo. Não tem perspectiva de ficar mais do que um ano jogando no mesmo time. Tá com 31 anos, é meia, vamos ver. Quem sabe ele pode voltar para o Brasil. Número 8, Léo Natel. Dizem, geralmente, que atacante vive de gol. Se atacante vive de gol, a situação tá difícil pro Léo Natel. O Léo Natel no Brasil ele teve uma projeção grande quando esteve no Corinthians, ali esteve mais em evidência, jogou fora do Brasil e agora estava jogando no Brasil de novo. Ele estava no Novo Horizontino, que é um time que nos últimos anos tem feito campanhas boas na Série B, no Campeonato Paulista, porque é uma equipe que ela tá longe de estar perto dos grandes, mas tem uma estrutura muito legal. Tanto que hoje você pega a base do Novo Horizontino, é muito bem estruturada. Enfim, o Léo Natel estava por lá e estava até então nesse ano sem fazer gol. Eram 14 jogos na temporada, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Então, recentemente, o Novo Horizontino acabou optando por rescindir com o atacante de 28 anos. Número 9, o William. Um dos nomes mais conhecidos da lista é o do William, que é um jogador que eu acredito que não volta mais para o Brasil. Tô colocando ele como um brasileiro que tá sem clube porque é a situação dele, mas ele voltar a jogar por aqui acho muito complicado. O William fez quase que 95% da carreira fora do Brasil.
Surgiu no Corinthians e aí foi negociado com a Europa. Passou um bom tempo no Shakhtar, depois ele chegou a passar rapidamente pela Rússia, mas fez seu nome mesmo na Europa jogando na Inglaterra. Jogou muitos anos no Chelsea, multicampeão por lá, Premier League, enfim, chegou até seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. Depois que ele saiu do Chelsea, ele deu uma decaída. Jogou no Arsenal, jogou no Fulham, voltou para o Brasil para jogar no Corinthians, depois voltou para a Inglaterra de novo, passou rapidamente pelo Olympiacos da Grécia e agora, na última temporada, estava no Fulham de novo. No Fulham, na última temporada, 23 jogos, nenhum gol e uma assistência. Tá com 37 anos. Eu acredito que ele não joga mais no Brasil, porque quando ele voltou para jogar no Corinthians, mesmo que ele tivesse muito bem fisicamente, enfim, um jogador muito rápido, ele não conseguiu lidar, nem ele nem a família, com as cobranças que rolam aqui no futebol brasileiro. Então isso me leva a crer que ele não volta mais, mas é uma opção que, querendo ou não, tá no mercado. O Willian no auge, todo mundo sabe, jogou muita bola. É o jogador mais qualificado que eu trouxe aqui nessa lista. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, desses 9 jogadores famosos que estão sem clube no futebol brasileiro em 2025. Tem algum que seria bem-vindo no seu time de coração? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa segunda-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!